quem puder, né, abrir a câmera é bacana. Acho que é um momento também que a gente trazer um pouco mais da presença nesse mundo da virtualidade, né? E acho que a psicomotricidade nunca esteve assim como um campo, né, de atuação tão importante, né, nesse mundo contemporâneo aí Virtual, que a né? gente não é, nesse mundo, acho que você talvez traga coisas assim nesse sentido, né, Gustavo? É, Assim, que a minha pesquisa hoje na universidade é esse tema, né? Que é o ah, cuidado de si nas redes sociais, né? pois é, olha Que é um aí. tema Foucaultiano, né? Uhum, A então, partir do corpo, que é o meu projeto, né? uhum, Objeto de e- pesquisa. uhum, olha aí. Conta pra gente então, direitinho É, como é. eu não sei como é que vocês querem fazer. Não sei Hum, se a Rita, acho que a gente podia ter o mesmo formato, hein, Rita? Do congresso, você fala e depois eu falo. Eu acho que vice-versa, não tem problema nenhum. o que startou esse encontro, no meu entendimento, eu posso estar enganado, Hum, foi aquele nossa conexão no congresso, né? E os temas que a gente abordou foi, ali. Até o foi tema é exatamente semelhante, né? Que lá era isso. histórico e panorama atual. Uhum, Hoje você chama de histórico e contemporaneidade, né? Que eu acho que é sinônimo do panorama atual, né? sim. Foi E aí, exatamente isso, viu, Gustavo? Assim, é, eu quis trazer, né, esse convite a você, Rita, e a você, Gustavo, exatamente porque eu acho que foi um momento no Congresso tão importante, né? Porque eu penso que a Rita trouxe uma história da psicomotricidade muito importante e você trouxe uma reflexão, né, mais filosófica, inclusive, né, sobre essa questão de que corpo é esse, né, que a uhum, psicomotricidade trabalha. E a gente está num momento, né, muito delicado da nossa profissão, né? Então, eu acho que é um momento em que nós, psicomotricistas, precisamos ter cada vez mais consciência e estarmos juntos, né? sim, E acho que esse é o papel da BP, né? É o papel de informar, é o papel de orientar, né? Nós não somos um conselho, mas muitas pessoas têm nos procurado, né? Com diversas formações e a gente vem fazendo esse percurso, né? Então, por isso essa coisa do percurso, até para essas pessoas que estão chegando também, né? Na ABP, que estão chegando aí, que se não estão na ABP, mas estão chegando no campo da psicomotricidade, como que é importante saber dessa história, sim. né? Que a psicomotricidade não é de agora, né? A psicomotricidade é de muito tempo atrás, né? A Rita vai falar sobre isso, né, Rita? Então, A gente até pode. Bem, você estava falando, desculpa, eu interrompi. não, pode falar, pode Meu, falar. meu TDAH continua Uhum. o mesmo, sabe? A Não. minha voz continua a mesma, mas o meu TDAH está cada vez pior. Não, e o Não, café psicomotor, ele tem essa dinâmica mesmo, né? Dessa coisa da fala. A gente vai ter um tempo para você falar, Rita, um tempo para o Gustavo falar, e depois um tempo para todos nós podermos Ah, acho falar, isso é bom. né? então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez aí a você, Malu, a Érica, né? Dizer que é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, agradecer a presença de todos e assim dizer que eu estou feito pulga em pelo de cachorro, porque mais uma vez eu estou com o Gustavo, porque a gente mora perto um do outro e a gente sempre se reclama essa Uhum. coisa de falta de contato, de encontro, mas estamos encontrando aqui novamente, ó. Enfim. Então, eu acho que esse tema dessa live, né, vem bem
bem a contento, porque quando vocês falam, né, de percursos históricos e reflexões contemporâneas, é, foi isso que você falou. A psicomotricidade não nasceu agora, né? A gente remonta, então, se é para fazer o histórico, e da onde que essa história começa, né? Começa mesmo lá pelos anos 49, quando um diretor de um hospital psiquiátrico na França, que era o Pierre Meil, ele convida o Arruria Guerra para abrir um serviço de psiquiatria infantil nesse hospital. E então vejam bem, nós estamos falando de década de 40, é lá de trás, né? E até então não havia serviço psiquiátrico infantil em nenhum lugar do mundo. As crianças eram tratadas de uma forma como se fossem mini adultos, né? Quando eram tratadas, enfim. Assim, ele convidou o Arruria Guerra, imediatamente chegou até o hospital a Gisele Subirran, que se tornou o braço direito do Arruria Guerra nesse percurso. E nessa unidade que foi criada, né, da psiquiatria infantil, o que aconteceu? Foram chegando pessoas assim de super, eram renomados dentro da neurologia inicialmente, né? A grande maioria, e posteriormente da psiquiatria também, foram chamados vários profissionais da França e fora da França também, e foram assumindo esses espaços, então foram sendo criados os centros de referência dentro do hospital. E a pessoa que ficou, porque aí foi centro de linguagem, centro mais ligado à parte psiquiátrica especificamente, e a psicomotricidade, ela veio a acontecer com a Gisele Subirram. Coincidentemente, na época, a Gisele era fisioterapeuta, mas era psicóloga também. E ela se interessava como fisioterapeuta pelas mudanças tônicas que o indivíduo apresentava quando diante de situações e demandas que estavam além do que o indivíduo podia dar conta, né? Não era tão somente a questão tônica ligada às alterações neurológicas, ela observava alguma coisa a mais. Então, a Gisele começa a fazer um estudo muito aprofundado sobre a parte de tônus, e aí é que começa, né? O tônus não somente como uma inflexão nervosa, mas como uma expressão, né, de toda essa parte psíquica do indivíduo através assim, apresentações corporais de retenção, né, de ensimesmamento ou de um comportamento mais explosivo, enfim. E a Rúria Guerra literalmente amou esse interesse da Gisele, e ela se tornou, então, a responsável por essa unidade da psicomodicidade. Outras pessoas e outros profissionais inclusive fora da França, se agregaram a esses estudos, e aí a França ela se torna o centro inicial de todos esses estudos ligados à psicomotricidade, né? E aí tem a história até então, esse psiquismo era completamente desligado, né? Havia uma dissociação entre a compreensão do que seria o corpo e a mente, que eram entendidas como entidades diferenciadas e separadas.
E o próprio termo psicomotricidade, existia um hífen entre as duas palavras, o psico e a motricidade. E aí o Arruria Guerra, com essas pesquisas todas, ele junta as duas palavras e se torna uma palavra só. Foi a partir dele, por isso que ele é chamado, né, aspas, o pai da psicomotricidade. O mais interessante é que nesse período, esses trabalhos todos que foram desenvolvidos na unidade de psicomotricidade começaram a ser apresentados em diversos congressos. Eles acabavam sendo chamados para darem palestras fora da França também. Isso culminou em 63 com o primeiro curso reconhecido pela faculdade lá de medicina da França como sendo o primeiro curso de graduação. E, e a partir daí a psicomotricidade se torna, né, cada vez mais e mais, eles têm o certificado em 63, né, por essa lá pelo Instituto de Reconhecimento lá na França. E aí a gente pula para cá, porque isso começou a se expandir em vários lugares da Europa, mas a gente pula para cá e é assim, o primórdio, né, os primórdios da psicomotricidade no Brasil, ele também não é novo, porque a gente começa a falar desses primórdios a partir de 45. Então, vejam bem, em 45, eu vou ter que dar uma colinha aqui só para não perder a cronologia, mas em 45, no Hospital Jesus, aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos um trabalho assim dirigido por neurologistas, é um trabalho que era psicomotor, mas que não tinha essa coisa de psicomotricidade enquanto profissão. Era um trabalho do desenvolvimento psicomotor com crianças deficientes. Em 50, nós tivemos dois profissionais muito conhecidos aqui no Brasil, que foi o Antônio Lefebvre, um neurologista que assim se tornou uma referência dentro da área de desenvolvimento infantil, né? E o psiquiatra Raim Gruspun. Ambos, eles assim reforçavam a necessidade de um trabalho psicomotor com crianças com algum tipo de atraso comportamental. O Gruspun ele assim indicava muito mais para crianças com dificuldades de aprendizagem. Aí vocês aqui eu estou falando assim, começam os primórdios, inclusive, da compreensão do que é essa ação psicomotora da criança promove em termos do neurodesenvolvimento, né? O que isso afeta, o que isso melhora a conduta, ou se não tiver esse desenvolvimento dentro dos padrões esperados, o que compromete também. Em 51, nós tivemos a Glorinha Bentmiller falando, né, utilizando para deficientes visuais a questão da associação através do movimento e da expressão corporal para a melhoria da qualidade da voz. No INES, aí nós tivemos, em 63, uma querida nossa para a psicomotricidade, que foi a Regina Morizot. Regina Morizot, então, ela adotava exercícios, né, de motricidade, de ritmo para a questão da aprendizagem. Tivemos um serviço também dentro de uma escola, dentro da Secretaria de Educação, que, junto com uma escola aqui do Rio de Janeiro, elas começaram a utilizar a psicomotricidade nessas salas, né, de aula, e perceberam um desenvolvimento assim em todas as áreas dessas crianças, principalmente as que tinham sido afetadas por alguma questão. Eu vou passar um pouco para frente. Em 70, nós tivemos a Marta Lovisaro,
né? É, que também traz o método da Simone Raman e passa a utilizar essa metodologia dentro, na época, era um centro ocupacional Jean Piaget. Atualmente é o Helena Antipoff, que é um centro super conhecido e reconhecido aqui no Rio de Janeiro. Então, ela começou a utilizar esse método Raman com crianças deficientes. Em 72, aí sim, a gente começa a ter um direcionamento diferente. Nós já tínhamos a, a Regina, né, atuando dentro da, com a psicomotricidade, com essas crianças com deficiências, e aí a gente entra com a Beatriz, ela vai fazer uma pós-graduação em neuroterapia nos Estados Unidos. E quando ela volta, a Beatriz Saboia, ela tinha também, a Regina tinha uma visão assim mais voltada para a psicanálise, mas a Bia Saboia, ela tinha uma visão mais voltada para a parte do neurofuncional, né? Ela já tinha esse viés mais ligada a neurociências e tudo mais. Então, ela vem para cá e aí ela começa um curso de psicomotricidade. A partir daí, ela convida Desobor, que a gente pode dizer que foi, né, a precursora de formações aqui no Brasil, junto com a Regina, com a Beatriz Saboia. Ah, Lá para São Paulo, a gente não pode esquecer que em 74 nós tivemos a Beatriz Loureiro também, que fez essa formação lá, né? Na época era OIPR, e aí a partir desse momento ela vem em 74 para cá e monta o GAI, que aliás foi aonde eu comecei a minha formação. Hoje, é, então, esse percurso dessa psicomotricidade, a gente está falando, né, de décadas, né? Nesse período, por volta de 1970 e poucos, a Beatriz ela organiza encontros que vão culminar com a criação da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, hoje conhecida como Associação Brasileira de Psicomotricidade, isso em 1980. Daí nós tivemos em 89, não, em 83, a criação da primeira pós-graduação aqui no Brasil em psicomotricidade, e em 89, a, a criação do curso de graduação mesmo, né? Eu não sei se eu continuo, se eu paro, se entra, se quer entrar, Gustavo, depois a gente vai fazendo, ou se continua esse percurso, como é Eu que. acho legal você terminar o percurso, que eu não sei, que aí você faz o Ah, panorama é, histórico e talvez eu fale mais do atual, né? Enfim. tá. Assim, recentemente, e aí com isso, então, se formaram, né, se criaram vários cursos de pós-graduação. De graduação, tivemos somente esse, que também, por coincidência, eu participei da primeira turma, que foi o único curso de graduação aqui no Brasil, lá no IBMR. Mas esse curso de graduação, infelizmente, ele durou. Ele formou 12 turmas somente. Depois a faculdade foi vendida infelizmente, a instituição comprou, não, decidiu não continuar com o curso, porque até então essa, não havia o reconhecimento, né, do curso. De lá para cá, então, nós tivemos as formações, quer dizer, temos as formações, nós temos cursos de pós-graduação, e
Eu recentemente, tentando pensar por conta de um documento que eu queria estar entregando a um órgão, né? É, eu falei, e aí quantos somos? Porque são muitos cursos de pós, são um único de graduação, temos as formações e agora temos também o curso tecnólogo, né? Ah, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa de levantamento da quantidade de pessoas que estariam formadas, não interessa se graduação, pós ou formação, mas pessoas que teriam tido alguma formação dentro da área. E comecei a conversar com coordenadores de cursos, pessoas, diretor que tinha sido diretor de algum curso. Eu sei que fazendo isso eu tenho tudo catalogado, né? As pessoas, os números, os anos e as faculdades, enfim. Eu cheguei a um número que me assustou. Nós temos em torno de 25.500 e alguma coisa psicomotricistas formados no Brasil. É um número substancial, é um número substancial. Mas, assim, essas formações, né, é importante assim, pontuar que são percursos completamente diferentes. Então, nós temos a graduação específica, nós temos a pós-graduação, nós temos cursos de formação, temos o tecnólogo. A diversidade é, assim, a característica do profissional em psicomotricidade aqui no Brasil. Mas essa multiplicidade, e aí, quando agora eu começo a conversar com as questões que nós temos e que acontecem, né? Essa multiplicidade de caminhos, a gente tem se perguntado muito, inclusive nas nossas reuniões, se elas têm garantido um padrão mínimo de qualidade formativa, né, e profissional aqui no Brasil. Isso é uma coisa que aqui nós não estamos querendo dizer que isso serve ou não serve, mas é porque é uma pergunta assim de responsabilidade, né? Uma pergunta que cabe nós fazermos sim, para tentar assim amplificar esse esse processo de formação aqui no Brasil, né? Ah, nós tivemos inicialmente, eu acho que é importante também salientar, que esse campo de conhecimento da psicomotricidade, historicamente, ela aconteceu em diálogo com as referências internacionais, prioritariamente a europeia. Mas é uma outra reflexão também que eu faço, porque nós temos aqui características, né, muito específicas. Nós, apesar de termos esse contato com todas esses autores, esses pesquisadores, enfim, essas referências todas internacionais, aqui no Brasil nós não ficamos só como receptores, né? Nós nos tornamos assim ativos, é, e criando um processo assim muito particular de ação nossa, né? De leitura sobre a questão mesmo do desenvolvimento humano. A gente pode dizer que durante esses anos todos, a Associação Brasileira, a ABP, ela realmente são 45 anos, são 45 anos de um trabalho incansável, né, para o reconhecimento da profissão e do profissional aqui no Brasil. São 45 anos em que eu sempre falo, né?
A ABP, assim como todos os outros espaços de qualquer associação, instituição, não foi construída com um tijolo, né? Cada um de nós que veio durante esses anos todos fazendo parte da gestão da associação foi colocando tijolos, né? E esses tijolos construíram uma instituição que, nesse momento, ela é chancela, assim, aqui no Brasil. É uma associação de peso, sim, né? Então, os contatos iniciais para nós termos o reconhecimento começaram a ser feitos desde a da questão do CBO lá pelos anos final de 98 para 2000, a entrada do projeto de lei para o reconhecimento da profissão foi lá em 2000, só foi reconhecido lá, na época já da gestão do Gustavo, em 2018, tivemos aí também o CBO, a criação do CBO, nesse mesmo período. Aliás, 18 foi o CBO, 19 foi o reconhecimento da profissão. E de lá para cá, a gente tem trabalhado, essa Malu faz parte, da, dessa equipe toda da diretoria. É um trabalho incansável, está sendo já a nossa segunda gestão, em contato, né, com esses parlamentares que estão lá e nos representam, com idas também, né, na continuidade de um trabalho anterior, com idas a Brasília, com entrada de dois novos projetos de lei para o reconhecimento da, da, dos conselhos, né, para o acerto em relação à questão da, da regulamentação dos novos cursos de graduação. Enfim, a gente não para, a gente o tempo todo está nessa busca, né? E, inclusive, quero deixar bem claro que, assim, dentro dessas buscas todas, também temos uma busca junto à Agência Nacional de Saúde, mas é importante deixar fixado que a nossa busca não é, a psicomotricidade não está preocupada com a questão da entrada na ANS. A ABP ela está preocupada com a formação, com, com toda essa fundamentação teórica, né? Porque é isso que vai fazer a diferença da nossa profissão aqui no Brasil. Então, teriam outras questões, mas eu acho que aí a gente pode depois ficar dialogando. Eu acho que você podia tá entrando, Gustavo. Quer entrar? Pode entrar. Eu trouxe uma luz aqui para melhorar a minha visibilidade do que eu pretendo falar, né? Então, eu queria agradecer ao Capítulo Bahia o convite, é uma honra, né? Eu tenho muita afeição pelo povo do Nordeste, que a Bahia é um lugar que eu quero conhecer, como eu deixei claro aqui no início, quando a gente estava começando o bate-papo. Enfim, né? E a Rita é uma pessoa especial, né? Uma pessoa que foi muito importante quando eu a convidei para se compor na diretoria, né? Para buscar também a regulamentação, mas uma expansão do nosso campo, né? De uma maneira geral. E eu tenho muito também orgulho de estar aqui dividindo com a Rita essa discussão, essa reflexão, essa busca, que eu acho que é o que aglutina, né, a gente para pensar a psicomotricidade na sua amplitude, né, tanto teórica quanto prática, quanto em nossa população ter acesso a essa prática e a essa ciência que eu acredito profundamente que ela
é capaz de produzir muita saúde, né? A gente vê isso na nossa clínica, nas escolas, o tanto que a psicomotricidade, ela de uma forma muito hábil, né? Pode conduzir, pelo tanto que ela pensa esse binômio que para mim é essencial e que a atualidade está carecendo, que é cuidado com o corpo e com a infância, né? O corpo está meio, né, fatigado, em colapso, e a infância está meio roubada, atropelada por esses fenômenos aí do mundo digital, das redes, da tecnologia. E esse vem sendo, né, o objeto da minha pesquisa, né? Atualmente eu venho trabalhando em cima desses temas e o convite, né, que a Maria Luísa me fez, né, e que a Érica também, ele vem, né, e eu confirmei isso, a minha intuição era essa, a partir do que eu apresentei, né, minha apresentação no Congresso. E essa minha apresentação, eu dividi ela em 3 tópicos, né? E aí eu vou começar. Eu fiz uma síntese, né? Porque eu acho que o que careceu naquele encontro lá, que é um bate-papo, né? As pessoas poderem perguntar e pensar sobre o que a gente está falando. No Congresso, pela velocidade dos acontecimentos, não dá, né? Para a gente ter. E acho que esse espírito do café filosófico, né? Do café psicomotor, né? É filosófico porque eu vou atravessar o café psicomotor com a filosofia como é já da minha prática, né? Então é que a gente possa conversar e que o conteúdo que eu estou trazendo ele possa de alguma maneira instigar vocês no sentido de como eu penso e como eu trabalho a psicomotricidade há muitos anos, né? Então, eu trabalho há mais ou menos 40 anos com criança, no consultório, na educação, né? Foi ganhando intensidade, né, com essa prática da associação, que para mim foi uma experiência que eu só tenho a agradecer à associação, né, como entidade que me deu essa possibilidade, né, de conhecer muita gente da psicomotricidade. Eu conheci a partir dessa amplitude nacional, a partir dessa experiência como vice-presidente, né? Eu fui 3 gestões vice-presidente, com a Fátima, 2 com a Marta, Fátima Alves, né? E 2 gestões como presidente. E eu estava pensando uma coisa, Rita, você é tri, né? Acho que você é a única da associação que é tri, né? É, Terceira vez, e parabenizo por você ter pegado a rama e dado continuidade, que eu acho que é você a pessoa certa, no lugar certo aí dentro eu só dessa voltei busca. por sua causa, você sabe disso. Uma conversa despretensiosa trouxe a gente até É aqui, né? uma. Que a gente está junto aí já tem mais de 15 anos. É, Então, vamos lá, né? Então, a primeira parte se resume ao que eu chamei de uma genealogia de tópicos que eu arquivei na minha trajetória durante a BP, onde eu coloco pontos relevantes, epistemológicos e políticos que foram delineando a condução do processo de fortalecimento da psicomotricidade em nosso território. E também fora, né? Porque a gente fez muito intercâmbio com os internacionais, que foram importantíssimos, e são ainda, né? E na segunda parte que eu vou falar, eu fiz uma digressão a partir do Deleuze. Deleuze é um fio condutor, Deleuze e Foucault, né, são os maiores, vamos dizer assim, norteadores do meu pensamento dentro da filosofia, né, e eles pensam muito o corpo, né, o Foucault na história da sexualidade, na questão da função do corpo e o biopoder, e o Deleuze pensa muito a questão da imagem, né, e a imagem sempre foi um elemento muito importante, né, dentro da prática psicomotora, que é a questão da imagem corporal, que eu aqui, né, fiz também uma referência, mas com alguma torção, uma pequena torçãozinha. E o Deleuze, ele, depois de 45 anos escrevendo dezenas de livros, ele, no último livro dele, em vida, ele faz uma pergunta, né? Você vê um filósofo com quase 50 anos de escrito, reconhecido, talvez um dos maiores pensadores do século XX, ele faz uma pergunta: o que é a filosofia? É uma ciência milenar, né, que tem
uma conta básica em uns 7.000 anos, né? A partir de Sócrates, e eu tomei vamos dizer assim, a coragem, né, de uma forma lúdica, talvez, de pensar, como também é característica da psicomotricidade. Eu fiz a pergunta: o que é psicomotricidade, a partir de uma forma de parafrasear o texto dele, né, como se fosse um roteiro adaptado. Eu coloquei isso no congresso, né. A minha ideia, eu estou muito menos interessado em encontrar uma resposta do que provocar, instigar uma reflexão mais ampla sobre a dimensão da nossa profissão. Eu acho que é uma profissão, a partir desses elementos que ela trabalha, muito diversificada e que acolhe essas diferenças dos métodos a partir tanto da graduação quanto da pós-graduação, e principalmente pelas formações que sempre foram um diferencial, né, dentro da prática psicomotora. E a terceira parte, que é uma parte que, para mim, aponta para o futuro, talvez um futuro bastante sonhado, né? Que é os futuros possíveis da psicomotricidade na saúde coletiva, né? Que é na saúde da nossa população e o nosso lugar nessa disputa, né? Então, eu vou começar a primeira parte, que eu chamei uma genealogia, e eu chamei de um lugar ético, né? Do ethos da psicomotricidade. Eu fiz uma síntese, tá? Porque o texto é um pouco maior. Então, primeiro é intensificar o espaço da convivência entre os psicomotricistas, com o intuito de fortalecimento do bem comum e, consequentemente, de nossa profissão. Isso é uma pontuação que eu fiz em 2017, no meio dessa construção da busca né, da gestão da associação. Eu coloquei que eu acredito que a psicomotricidade possui um amplo espectro de ação nos problemas da atualidade. Mas, para isso, precisamos aprofundar nossos estudos e aproximar nossas práticas. Caminhamos nessa direção. Isso foi em 2018. Eu coloquei um necessário intercâmbio técnico-científico dos múltiplos sistemas de pensamento da psicomotricidade. Jamais se achar dono da razão, por isso que eu falei a questão do ethos, né? Construir um corpo que formula, ao invés de fórmulas para o corpo, né? Nenhuma palavra de ordem, somente palavras de passagem. Permitir e incentivar confrontos e contestações no sentido amplamente positivo destes termos, respeitando nossas diferenças. Se comprometer politicamente em rizomatizar a psicomotricidade. Essa proposição da rizomatização é uma forma de ir inserindo a psicomotricidade dentro da cena pública, dentro dos órgãos públicos, dentro das escolas, da atenção primária da saúde. Isso é uma coisa que eu repito. Eu acredito muito que a nossa população precisa conhecer a psicomotricidade de uma maneira mais ampla, né? Meu pensamento é de uma psicomotricidade política, muito menos interessada nas divergências teóricas e muito mais interessada sobre os efeitos positivos em nossa população, no povo brasileiro. Essa é uma teorização, né, que eu me inspirei no Darcy Ribeiro, né, que é um antropólogo e muito responsável aqui no Rio pelos CIEPs, né, que são Centros de Educação Pública. Em 2020, me convidaram a responder um questionário, e eu selecionei duas perguntas que me fizeram e que eu queria dividir aqui com vocês nessa ideia, dessa primeira parte ainda da minha apresentação. Onde ou como nós gostaríamos de ver a ABP, a psicomotricidade, daqui a 20 anos, isto é, qual é ou quais são as grandes ambições a longo prazo? Aí eu coloquei, é uma pergunta de difícil resposta, já que o que nunca faltou à ABP e ao psicomotricista foi capacidade de sonhar. Mas, com certeza, ver o psicomotricista atuando em nossa rede pública de educação e saúde, contribuindo para a qualidade de vida de nossa população, tendo uma forte formação acadêmica, sem abrir mão do diferencial de nossa formação pessoal, construindo um profissional lúcido e competente. Uma outra pergunta: de que forma que a psicomotricidade poderá contribuir para uma sociedade mais inclusiva? Dentre tantas aplicações de nosso trabalho,
obrigatoriamente contribuiremos para uma sociedade mais inclusiva com a delicadeza com que olhamos para a diferença. Uma ciência que respeita a singularidade abomina qualquer forma de discriminação. Isso foi, né, em 2020, foi no coração assim da pandemia, né? Eu acho que isso, né, a gente tem efeitos da pandemia nocivos que se estendem até hoje, a gente vê e eu vejo muito isso na clínica, né? Então, na época eu respondi que nesses tempos de pandemia se torna urgente uma prática que se propõe a inovar o conceito de cuidar, desenvolvendo uma compreensão do corpo e da infância em nossos agenciamentos sociais. Apostamos, né, no caso eu respondendo pela instituição, na psicomotricidade como uma ciência com tamanha capacidade. Qual é o protagonismo da psicomotricidade nos problemas atuais de saúde mental, que é o que eu aposto, ela ter algum tipo de protagonismo pela sua capacidade de fazer a interseção corpo e pensamento. Agora, a segunda parte, né, que eu falei que eu fui parafraseando o Deleuze no seu último livro, que é Filosofia. Essa fragmento, né, dessa segunda parte da minha locução aqui, eu fiz durante uma jornada do IAP. O IAP é um Instituto Antropos de Psicomotricidade, e o Antropos é uma casa que eu pertenço a essa casa e que eu atuo clinicamente também na construção de eventos e acontecimentos da prática psicomotora. E essa, né, colocação que lá a gente trabalha muito a questão da filosofia, da arte, do cinema. O meu projeto de pesquisa tem muito a ver com cinema, né? Eu trabalho muito filmes que eu posso associar à questão do corpo e do movimento, mas isso é uma outra história. E aí essa palestra eu achei, até pelos efeitos que eu vi ela propagar, inclusive esse acontecimento aqui hoje é um efeito dessa palestra, eu trago aqui para a gente pensar junto, né? Então, inspirado no último livro do Deleuze e do Guattari, O que é Filosofia, eu resolvi. Tá dando para acompanhar? Tá aqui na tela eu fico um pouco solitário, né? Mas, enfim, né? Então, eu resolvi traçar um caminho semelhante para pensar e provocar reflexões produtivas para além do momento da ciência psicomotora propriamente dita. Extrapolar o território do nosso ofício e refletir diante da atualidade qual seria nosso lugar e, com isso, potencializar nossa profissão, reconhecendo tanto que, nesse momento das redes digitais, está faltando corpo e, paradoxalmente, né, sobram saberes sobre essa entidade aglutinadora de afetos que é o nosso corpo. Né? Eu sempre ouvi a pergunta: o que é a psicomotricidade? Mas confesso que nenhuma resposta me soou convincente. Não que tenhamos que tê-la como uma carta na manga, mas ao menos forçar uma reflexão mais aprofundada me parece prudente, já que fazemos parte, seja na saúde ou na educação, de profissionais da saúde coletiva da nossa população. Honestamente, acredito que temos muito a contribuir nesta tarefa sociopolítica, pedagógica e clínica, mas qual o nosso lugar nessa disputa? A dimensão eu não sei, mas arrisco dizer que estamos bastante aquém de onde podemos chegar. Ainda somos estranhos e nosso crescimento não interessa muita ciência por aí. Neste texto que agora apresento, eu fiz uma adaptação dessa abertura do livro, importando as reflexões do Deleuze para a psicomotricidade. Vamos ao texto, que talvez mereça o nome de um roteiro adaptado, e o título é O que é a psicomotricidade? Assim, pois, a questão. Talvez só possamos colocar a questão que é a psicomotricidade, que não é mera coincidência, tardiamente quando chega a velhice. Eu já tenho o cartãozinho de idoso. E é hora de falar concretamente. De fato, a bibliografia é muito magra. Essa é uma questão que enfrentamos numa agitação discreta, à meia-noite, quando nada mais resta perguntar. Antigamente, nós a formulávamos, não deixávamos de formulá-la, mas de maneira muito indireta ou oblíqua.
demasiadamente artificial, abstrata demais. Expunhamos a questão, mas dominando-a pela rama, sem deixar-vos engolir por ela. Não estávamos suficientemente sóbrios. Tínhamos muita vontade de fazer psicomodicidade. Não nos perguntávamos o que ela era, salvo por um exercício de estilo. Não tínhamos atingido este ponto de não estilo em que se pode dizer enfim. Mas o que é isso que eu fiz por toda a minha vida? Há casos em que a velhice dá não uma eterna juventude, mas, ao contrário, uma soberana liberdade. Uma necessidade pura em que se desfruta de um momento de graça entre a vida e a morte, e em que todas as peças da máquina se combinam para enviar ao porvir ao futuro, um traço que atravessa as eras. Victor Desobor, Lapierre, Subran, Ajúria Guerra, Aucouturier, Saboia, Morizot, Thiers. Simplesmente chegou a hora para nós de perguntar o que é psicomodicidade. Nunca havíamos deixado de fazê-lo e já tínhamos a resposta que não variou. Isso aqui eu fiz uma resposta que não tem a pretensão de ser o fundamento, mas é uma crença, uma percepção que eu tenho. A psicomodicidade é a arte do diálogo tônico. Eu posso chamar de ressonâncias afetivas, uma capacidade de afetar e ser afetado. É também de pensar o corpo como uma imagem sensório-motora. Isso aqui é uma inspiração bergsoniana. Mas não seria necessário somente que a resposta acolhesse a questão. Seria necessário também que determinasse uma hora, uma ocasião, circunstâncias, paisagens e personagens, condições e incógnitas da questão. Seria preciso formulá-la entre amigos, como uma confidência ou uma confiança, ou então face ao inimigo, como um desafio, e ao mesmo tempo atingir esta hora entre o cão e o lobo, em que se desconfia mesmo do amigo. É a hora em que se diz, era isso, mas eu não sei se fui assaz convincente. E se percebe que importa pouco ter dito bem ou ter sido convincente, já que, de qualquer maneira, é nossa questão agora. Como escrevi em outro momento, não sei se Rita vai lembrar, psicomodicidade é assunto para pessoas livres. Temos o compromisso de não produzir esclerose teórica e servidão a dogmas. Precisamos das inquietações que justifiquem a potência do compromisso do psicomodicista com a saúde, com a educação e com a permanente busca de ampliação de nosso trabalho. O psicomodicista jamais pode abrir mão de seu caráter revolucionário e criador. Foi um convite honroso que eu recebi da minha amiga, psicomodicista mor, Rita, no Tratado de Psicomodicidade, editado em 23. Continuando, né? O psicomodicista é o epistemólogo do corpo em relação. Ele acredita e afirma o corpo em potência. Todo o corpo é singular, portanto, criação, construído numa intuição que lhe é própria. Estamos criando um campo, um solo, que não se confunde com nenhum outro, mas que abriga seus germes e os personagens que o cultivam. O construtivismo exige que toda a criação seja uma construção sobre um plano que lhe dá uma existência autônoma. A exclusividade de trabalhar e cuidar do corpo em relação assegura à psicomodicidade uma função, mas não lhe dá nenhuma proeminência, nenhum privilégio, pois há outras maneiras de cuidar e pensar o corpo. Se se trata de cuidar das pessoas, dos seus corpos e de sua saúde, há muitos pretendentes que se apresentam como candidatos a este estatuto. Aparecem rivais cada vez mais insolentes, cada vez mais calamitosos. Como a psicomodicidade? Isso é uma pergunta. Esta jovem inquieta poderá se alinhar com tamanha apropriação do corpo, seus afetos e sua frágil saúde. Como essa jovem ciência se posiciona na ruidosa disputa da saúde coletiva? Quanto mais a psicomodicidade tropeça em rivais imprudentes e simplórios, mais ela os encontra em seu próprio seio. Pois será que ela se encontra preparada para realizar a tarefa de cuidar do corpo e suas diversidades afetivas e culturais? Assim, pois, a questão da psicomodicidade é o ponto singular onde o corpo e a saúde,
se remetem um ao outro. Essa parte eu acho interessante. Assim, pois, a questão da psicomotricidade é o ponto singular onde o corpo e a saúde se remetem um ao outro. Mas o corpo não é dado, ele é criado, está por criar, possui um caráter autopoético, né, de criação permanente, pelo qual ele precisa ser reconhecido. A última parte. E aí uma parte mais política, né, talvez menos filosófica, de que aponta, né, acho que esse é o pedido quando a gente pensar atualidade, contemporaneidade, a gente aponta para uma dimensão de projeto, né, para onde a gente pretende e como a gente vai construir. Então, eu coloquei alguns pontos: sair da dimensão individualista da disputa do conceito de saúde e apostar que o Brasil, que eu acho que a Rita falou um pouco isso, é o lugar do mundo que tem mais chance de ser uma provocação, deselitizar a psicomotricidade, a fazendo chegar às camadas mais pobres da população. Isso é uma aposta minha. Obviamente, trazendo popularidade aos benefícios que a ciência psicomotora pode trazer ao corpo esgotado e à infância roubada. A psicomotricidade no SUS, isso aqui eu acho que eu podia deixar para depois, e uma fala, um texto que é meu, uma provocação: a verdade da psicomotricidade se faz ver no corpo do psicomotricista. Sua inscrição está cravada na carne, na pele e nos seus gestos. Tá indo bem? Tá cansativo? Dá para... Vou finalizar. Tá Deixa eu ótimo, ver aqui. Gustavo. Então é porque, se deixar, eu vou, né? Eu Você vai, trouxe né? três autores e, assim, né, que são autores bem atuais. Um é um filósofo, um homem trans chamado Paul Preciado. Eu não sei se alguém já ouviu falar dele aqui. Como é o E nome? Como é o nome, Gustavo? Paul Preciado. Hum. Ele deu Ou. uma... Paul Beatriz Preciado. Hum. E ele deu uma palestra numa jornada de psicanálise na França para 3.500 psicanalistas e ele chocou essa entidade. E ele enfoca a questão do corpo, né? Que ele tem um corpo transicionado, né? E eu Hum. coloquei esses autores, né? É o Preciado, é o Franco Bifo Berardi, que é um ativista, né? E que pensa o corpo, né? Num livro chamado Depois do Futuro, e numa antropóloga chamada Donna Haraway, que tem um livro chamado Ficar com o Problema. Então Hum. eu chamei esses três escritores, né, e a Dona Haraway, como autores que endossam a necessidade de entender a importância da infância e do corpo como questão central na saúde mental e de um trabalho que pode encampar a prática da psicomotricidade. Então, primeiro, o Preciado. Hoje, para a psicanálise, é mais importante escutar as vozes dos corpos excluídos pelo regime patriarco-colonial do que reler Freud e Lacan. Não procure mais refúgio nos pais da psicanálise. Ele é um psicanalista. A obrigação política das senhoras e dos senhores é cuidar das crianças, não legitimar a violência do regime patriarco-colonial. É hora de sair dos divãs para as praças e de coletivizar a palavra, politizar os corpos, desbinarizar a sexualidade, descolonizar o inconsciente. Não fala aqui do corpo vivo como um objeto anatômico, mas como aquilo que chamam, ele dá um nome que eu acho que é interessante, uma somateca, um arquivo político vivo. Assim como Freud evocava um aparelho psíquico mais amplo do que a consciência, é necessário hoje articular um novo conceito de aparelho somático, que eu acho que a gente aponta para aí, para levar em conta as modalidades históricas e externalizadas do corpo, aquelas que existem mediatizadas pelas tecnologias digitais ou farmacológicas, bioquímicas ou protéticas. A somateca, que nosso corpo, está em mutação. A gente precisa dar conta disso de alguma maneira. Agora, o Bifo, ele pergunta assim, que é sensacional, né? Como suportaremos as violências absurdas da história
se formos impedidos de nos aproximar fisicamente. Penso que a premissa neoliberal, ele é muito político, o Bifo, não é verdadeira e que existe uma alternativa. Dois pontos. Ela se baseia na libertação da obsessão por crescimento econômico, ela se baseia na redistribuição de recursos, na redução do tempo de trabalho e no aumento do tempo dedicado a exercer livremente as atividades de isso que me interessa mais, de ensino, de pesquisa, de cura e de cuidado. Dona Haraway, na realidade, e ela convoca a gente a ficar com um problema a partir dessa relação de estar presente. E isso é um pressuposto do trabalho, no meu entender, do psicomodicista. Na realidade, ficar com o problema requer aprender a estar verdadeiramente presente. Não como um eixo que se desvanece entre passados terríveis ou edênicos e entre futuros apocalípticos ou salvadores. Não, mas como bichos mortais entrelaçados em uma miríade de configurações inacabadas de lugares, tempos, matérias e significados. Ou seja, todo um redesenho desse tecido cultural, social, político e corporal que a gente está vendo. Né? Para terminar, três questões da, né, que eu chamei de epílogo. Como tornar a psicomotricidade uma ciência e profissão capaz de responder ao mal-estar contemporâneo? Qual o lugar da psicomotricidade na disputa da saúde coletiva? Qual o nosso diferencial na construção do sujeito na contemporaneidade? Já que nós temos o saber do corpo e da infância, que não é exclusivo nosso, como eu disse há pouco, mas eu acredito que a gente tem muita capacitação pela todo o processo de formação, tanto teórico quanto principalmente o prático, para trabalhar com isso que eu chamei de infância roubada, onde a gente é capaz de restituir a potência do brincar e da ludicidade, do jogo expressivo do corpo, e desse corpo que eu vejo em estado de colapso, onde trabalhando a gente pode liberar a potência afetiva desse corpo. Bom, acho que foi isso mais ou menos o que eu trabalhei lá e que de uma forma sintética eu tentei trazer aqui, né? Que é Uhum. onde atravessa toda a minha pesquisa, todo o meu projeto, atravessado por esses autores, que é o Deleuze e o Foucault, e eu dedico um capítulo, né, do meu escrito à clínica psicomotora e à prática psicomotora propriamente dita. É, É vai, brilhante. Perdão, não. pode falar, Rita, pode falar. Eu ia falar que brilhante, brilhante, brilhante a tua apresentação. Mas eu continuo batendo numa preocupação minha, muito Hum, grande, para que a gente possa chegar a esse estado, né, enquanto profissionais da psicomodicidade, eu acho que é assim, se a gente pensa, né, eu acho que nessa miscelânea de formações que nós temos, esses profissionais, ele não se tornam preparados para bancar a dimensão de tudo isso que você apresentou. Eu acho que eu não tô aqui colocando todas as formações, eu não estou colocando formações como ruins ou incompletas, não é isso, mas eu acho que esse caminho nosso, ele precisa muito ser mudado, porque esse embasamento todo, Gustavo, assim, primeiro que eu acho que a parte teórica tem que existir, né? De uma forma muito. Agora, esse corpo, ele precisa ser vivenciado. E uma das coisas que nós temos percebido muito a miúde são cursos que não contemplam
a coisa principal, eu acho que o cerne principal da psicomodicidade. Então, quando fala de é, é, assim questionamentos, né, contemporâneos, eu acho que o primeiro seria esse. Você perguntou, a tua pergunta, né? Você começou, o que é a psicomotricidade? Eu pergunto, quem é o psicomotricista? Quais são esses pré-requisitos, né, essenciais e básicos que o profissional tem que ter? Eu acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter aqui, porque a quantidade de apresentações, de formações, eu estou falando graduação, pós-graduação, formação, estou falando de uma forma geral, ela é muito diversificada. Então, esses critérios específicos e essenciais para esse profissional que trabalha com o corpo do outro, essa base não está sendo vivenciada. Você fala da psicomodicidade, que a gente está lutando até por isso, né? Dentro da saúde pública, mas o reconhecimento desse profissional, eu acho que vai se tornar mais fácil quando a gente conseguir, além de responder o que é a psicomodicidade, também é quem é o psicomodicista. Acho que é a formação, né, Rita, que é importante a gente pensar. Eu acho que você, enquanto essa posição também, não só como profissional, né, mas a posição que você ocupa hoje, na Associação, né, Brasileira de Psicomotricidade, a gente vem se perguntando muito sobre a formação, né, e o Gustavo traz assim uma riqueza, né, Gustavo, de uma discussão, né, filosófica mesmo, que eu acho que o psicomotricista precisa mesmo da filosofia, né, porque atualmente também a gente vê as pessoas compreendendo a psicomotricidade muito pragmaticamente, né? E a psicomotricidade não é isso, né? A psicomotricidade acho que você trouxe muito bem muitos pontos, né? Não sei se eu pude acompanhar, né, Gustavo? Tem algum momento que você falou, dá dando para acompanhar? Eu falei assim, bom, estou acompanhando, Mas é uma pergunta a estou mais acompanhando assim um pouquinho, né? Mas para eu pegar o eu fio da meada também. anotei algumas coisas, sabe, que você trouxe, que era Mas é articular. esse reducionismo, né? Esse reducionismo que a gente está dando eco, né? Não sei de onde vem. Esse reducionismo não é uma tendência de várias ciências na atualidade? A gente não vê isso na própria, em áreas distintas da nossa, né? Que é quando a gente tropeça nesses insolentes. Isso aí tem, né? Uhum. Eu não sei se eu vou dar conta de eliminar os mal formados ou os só Sim. interessados em se capitalizar e, Uhum. enfim, e ganhar dinheiro com a psicomotricidade. Eu não vou dar conta disso. Né? Eu acho que a Eu minha pergunta, né, é, o que é psicomotricidade, ela, acho que é legal a Rita levantar, mas ela traz no bojo quem é o psicomotricista, que é quem exerce essa prática, né? E a gente tem uma diversidade, né, que é boa por um lado, mas tem esse paradoxo, né? Talvez ela permita um escape, uma dispersão, mas, né, mas eu acho que você trouxe Ah, uma frase, Gustavo, assim, está dando um eco, né? Eu não sei de onde vem. Eu estou ah, falando e ouvindo a minha voz, mas tudo bem, né? Uma hora vai, outra hora vem. E alguém com o quando microfone aberto. tem alguém, mas eu acho que estou, mas Tem, o tem meu, uma o meu pessoa com o tá. microfone aberto.
Mas não É é mais isso que está. estranho, né? Porque alguns eu tô também, mas não. Mas eu queria falar uma coisa, Gustavo, puxando um gancho aí, que você trouxe assim uma coisa muito importante, que você fala assim. O primeiro tópico que você trouxe, né? Me ressoou aqui em mim, né? Quando você fala assim, a psicomotricidade precisa se ocupar, né, de um corpo que formula, né? Você fala assim, Uhum. Ao invés de fórmula, fórmulas para o corpo, né? né? Então, fazendo até um link com isso que você traz, né, Rita? Quem é esse psicomotricista, né? Quem é esse psicomotricista? Também está ligado com a formação que ele constrói, né? Que ele vai construindo no percurso dele, né? Porque o corpo formula coisas, né? E não a gente tem que também é, trazer fórmulas para o corpo, né? Então eu fico aqui com a pergunta, né? A psicomotricidade, ela é o quê? O que que é a psicomotricidade, né? Ela é uma técnica, né? Não, Ela ela é, é uma técnica cheia de procedimentos, né? Que foi o que você falou, né? Encaixa, engessa e vamos ficar por aí, né? Eu acho é um, que é o que a gente tem que sair disso, né? É, né? eu acho assim, você sabe que para os gregos técnica é arte de viver, né? Sim. Vamos pegar Uhum. Então, assim, eu não posso também achar que técnica é só uma coisa pragmática, mecânica e simplória, sim, entendeu? sim. Os gregos, na Grécia, não tinha psicologia. Quem trabalhava com cuidado de si eram os filósofos, né? E existiam pretendentes que tentavam aprisionar a subjetividade também, como existem hoje, né? Técnicas que aprisionam o corpo. Mas isso eu acho que sempre vai existir. Então a questão, eu acho, que é como a gente vai fortalecer enquanto grupo. Por isso que eu fiz, né, aquela genealogia que eu chamei de ethos, né, tem outros temas ali, mas que era meio que um que eu escrevi à meia-noite, assim, nessa tentativa de rizomatizar a psicomotricidade, que eu acho que, por exemplo, se tiver um certame, uma disputa, quem vai ganhar é quem tem potência para dar conta dessa ciência do corpo, né? Uhum. Eu acho que porque se eu for me preocupar sempre com os meus adversários, com meus opositores, eu não olho para onde eu quero chegar, onde eu posso chegar. E eles vão se apresentar a mim quando eles estiverem no meu caminho, né? Tem que se Então, olhar de assim, jeito, né? quanto mais forte nós estivermos, enquanto grupo, enquanto instituição, enquanto ciência, eu acho que mais preparado a gente está para eliminar aquilo que você um pouco insolente, talvez, né? Aquilo que não presta, ou que finge que presta, né? Concordo 200% com você, mas assim, volto eu a É. dizer que se assim, se essa, porque é assim, né, Gustavo, nós não temos uma formação única. Nós temos profissionais de diferentes áreas. Já começa aí o próprio erro de redação do projeto-lei de reconhecimento, que passou e ficou, mas o próprio PL teve uma redação, né, incorreta. Porque a partir daí, todos os graduados nas áreas de saúde e educação serão considerados. O fato de você fazer um curso não te dá o conteúdo necessário para a ação, né? O trabalho como psicomotricista. Se eu fizer uma formação, um curso
sei lá, vamos fingir, em fonoaudiologia, eu não vou ser fonoaudiólogo. Então, como nós temos diferentes formações, né? E aí, aqui eu não estou falando que profissionais de diferentes áreas não possam estar trabalhando com psicomotricidade, porque no Brasil é assim que a história veio acontecendo, ela se deu de uma forma diferente. Nos outros países, você tem tanto os cursos de licenciatura como os cursos de graduação, para além das formações que são feitas para depois dessa licenciatura e dessa graduação. Então, como somos muitos, mas todo mundo vem de áreas que são diversas, a preocupação, eu tenho essa preocupação, eu não vou mentir, eu tenho Não, a não é, não, não, preocupação não de tem que a problema gente ter. não, também acho, e por isso que eu continuo É, tendo, mas sim, assim, sim. eu estou falando da necessidade e aí eu acho que a ABP, ela vem fazendo isso, né? Mas talvez tenha que ser mais, assim, presente nesse sentido. Eu estou sendo aqui da forma mais clara e mais cristalina, né? Esclarecer a necessidade dos critérios mínimos para se realizar, para poder agir dentro da profissão. Porque senão você faz um curso de 6 meses e sai achando que com isso você é psicomotricista, sem nenhuma formação corporal, sem nenhuma fundamentação teórica, sem nenhuma supervisão, né, que seria a tríade até da própria ABP. É, É, mas você acha que uma pessoa minimamente digna, ela com uma digna, você falou? formação é Digna? digna, né, Ah, no tá. seu processo Não, só formativo, justificar. ela se auto-intitularia dentro de uma profissão com 6 meses de formação? Isso Ah, aí já tem uma fala para profissão. mim, não, Tem digna. assim, ó. Tem Não, não é assim. isso. Eu estou dizendo, eu estou falando, né, digna, né? Assim, A eu digna não faz. não, a digna não para. Quando é que termina a nossa? A gente, você A para gente de não estudar? para, Então, eu nunca. também não. A gente não vai parar. A gente não vai parar de aperfeiçoar quando você tem uma instituição que você está sempre aperfeiçoando ela, quando você tem uma clínica. A gente, é um processo, é um processo, é um processo. Eu É. estou entendendo o que você está dizendo. A gente vem de uma multiplicidade de saberes que eu, de alguma maneira, quando eu trago esse texto do que é psicomotricidade, eu falo um pouco dessa imbricação, né, de N linhas de saber, mas acho que a gente tem que olhar menos para o que falta e mais para o que a gente tem, o que que a gente pode fazer com o que a gente tem. Sim, e com isso buscar cada vez mais e mais e Não sei mais se porque eu esse. sou deleuziano, né, e o Deleuze não olha muito para a falta, olha para o processo. Então ele olha muito e isso assim Não de uma é forma o muito copo bem cheio e construída, né? o copo cheio e o copo vazio, né? Você Não, achar que não de tem uma hora ele mais está água, tem cheio, pouca outra hora ele está água, não. vazio, outra hora eu tenho que É estudar sim, mais, eu tenho que me agenciar com você, a gente vai junto aí para Salvador, a gente estuda junto, faz uma palestra e é isso. Olha o rizoma. Eu dei uma palestra no Congresso, a Maria Luísa olhou, talvez eu tenha falado uma palavra que afetou. Hoje eu estou aqui e isso vai criando isso que eu chamo. Isso é uma teoria, não estou dizendo que é a minha teoria absoluta, uma rizomatização. Isso cria uma rede de saúde. Eu acho que a gente precisa criar instrumento, né, para participar, por exemplo, na atenção primária. O Deleuze fala uma coisa que eu acho fantástica: a gente precisa de criação e a gente precisa de povo. E onde é que está o povo da psicomotricidade? O povo da psicomotricidade não é o psicomodicista. Olha o paradoxo que eu estou falando. O povo da psicomotricidade é aquela pessoa que sofreu uma intervenção, que teve um valor em si de um psicomodicista e vai reconhecer a gente quando vai indicar. Faz psicomotricidade. Ela é diferente. E isso precisa ampliar. Acho que assim, a gente nunca teve tão forte em território nacional e até internacional, tá? E isso eu acho que a gente está muito é uma conhecida atualmente. particularidade
é uma particularidade da psicomotricidade brasileira. Eu acho que a Não, gente tanto tem é que nós estamos acesso, recebendo muitos internacionais aqui, a né? Eles gente têm tem, maior a gente tem interesse. uma cultura popular que para mim, coaduna, se compõe com a psicomotricidade. Enfim, né? Talvez eu me arvorei um pouquinho, Eu mas não é acho nada que com você. essa discussão é muito importante, né? Porque nós estamos aqui mesmo em nome da Associação Brasileira de Sim, sim, Psicomotricidade. sim, claro. E eu integro ela, né? Ou somos sócios, ou estamos à beira de ser sócios, ou a gente está se aproximando, ou eu tenho a curiosidade de saber o que é essa associação, né? Eu acho que a Rita trouxe aí um percurso, tinha até muito mais coisa para falar, né, Rita, assim, desse Ah, percurso, tinha. Ah, né? não, muito grande. Ia ficar enorme. Mas assim, é muito importante, né, isso, porque também se você pensa o que é a psicomotricidade, né, aí eu vou pegar um pouco pelo que você falou também, né, Gustavo, que me tocou, né, que você fala a arte do diálogo, a questão das ressonâncias tônico-afetivas, né, um epistemólogo da relação. Quer dizer, se é um epistemólogo da relação, o investimento que a gente tem que fazer Eu na botei do corpo em relação, né? nossa é constante, né? Porque não tem como. Que aí pega no que você está Não, falando, e né? esse elemento do corpo, né, que eu acho que também a gente tem que perguntar, que corpo é esse? Exato, Por isso que eu digo, a gente tem que promover esse tipo de diálogo, porque assim não é possível que as pessoas queiram ser psicomotricistas sem questionar isso, né? Que corpo é esse? Primeiro trabalhar o próprio Ó, eu corpo para tenho depois chegar no próximo. eu tenho um escrito que eu fiz para o meu projeto, que é o seguinte: pode? pode. Ó, há um Bianca, excesso de imagens no cérebro. tá com a mãozinha. Olha o mundo atual, né? Rede digital, tecnologia da informação. Há um excesso de imagens no cérebro em dissonância com o seu órgão sensório-motor, o corpo. Verifica-se a proliferação de distúrbios sensoriais e o cérebro padece por falta de perspectivas. Dê-me um corpo, dê-me, portanto, um corpo, indaga Deleuze. Entender a construção da subjetividade desses corpos superexcitados, hiperestimulados, performáticos, que giram em torno de si mesmo, cultuando um frágil e antropofágico narcisismo. Você se autodevora nessa ânsia. É o que a gente vê, cara. As pessoas só conseguem ver por um viés. A gente está vendo cenas estapafúrdias de jovens, né, com critérios assim extremamente toscos de percepção de si. A prática do cuidado de si, estudada por Foucault, desponta como renovada pesquisa para dissecar a amplitude da natureza do corpo humano em suas diversidades culturais, sexuais e políticas, que transbordam os limites, carregadas de desafios cada vez mais inusitados no cotidiano da clínica e da educação. Há um clamor, penso eu, por estratégias que reparem o esgotamento psíquico a que estamos submetidos. Eu acho que a psicomotricidade ela pode ser como eu falei, a convocação do BIFO como questão de cuidar, novas técnicas de saúde mental, de saúde social, né? Me empolguei um pouco, mas tudo bem. Acho que não se empolgou, não. Mas A Bia, eu só estenderia a questão da infância abandonada. Eu acho que o adulto também está abandonado. Eu falei infância roubada, né? Roubada. O adulto Porque também está que é a roubado. roubada, né? Roubada Roubada é aceleração. O é. que a tecnologia, o que a inteligência artificial, o que as redes fazem como maior efeito é aceleração. isso é verdade. E o corpo é lento, cara. A gente está acelerado, imagina. Eu preciso de experimentar a lentidão de alguma maneira, cara. Hoje em dia o pessoal está indicando o que a gente faz há 30 anos.
lá no Antros, que é levar as crianças para a floresta. A gente faz isso que eu me lembro desde 1990. Banho de floresta, relação com a natureza, sabe? Como Hum. quando eu trago essa dona Haraway, eu estou falando disso, né? Quando ela coloca aqui, ó, bichos mortais entrelaçados em uma miríade de configurações inacabadas de lugares, tempos, matérias e significados. Nosso corpo é muito mais que um organismo. É o que ela está dizendo aqui. Ler uma dona. Gente, Bom, enfim, Deixa eu né? dar a palavra, deixa eu dar a palavra à Bianca, que está com a mãozinha ali levantada, né? Quem quiser também falar, levanta a mãozinha aí, né? É um espaço para todos. Estão me escutando? Sim, Eu acho que o diálogo hoje está sendo extremamente importante, necessário, e com certeza a gente não vai finalizar nesse café, né? Talvez precisasse ter esse mesmo diálogo, um, dois, três, quatro, e por aí vai. Porque tanto as questões trazidas por Rita quanto as questões trazidas por Gustavo foram extremamente pertinentes, né? Eu coloquei aqui algumas falas de Gustavo que ele coloca, né? Não ao pé da letra, o que eu escrevi, mas essa questão, né, da população conhecer a psicomotricidade de uma forma mais ampla, em algum momento ele fala disso, as nossas ambições a longo prazo, a questão dessa arte do diálogo tônico, né, enquanto ali a psicomotricidade, e me veio, enquanto você falava, dois aspectos de questionamento. O primeiro é o trazido por Rita, que são, por exemplo, questões que a mim afeta bastante. A Luísa bem sabe, muitas vezes que eu ficava, meu Deus, como é isso aí, né? Essas diferentes formações, como é que vai dar conta de tudo isso? E óbvio, a pessoa que está lá e que está nas suas diferentes formações, graduações, ou seja, e que se especializou na psicomotricidade, uma vez ela buscando dar o contínuo dos seus estudos, ok, né? A tendência, obviamente, é cada vez mais ela funilar para uma melhor condição dela do ponto de vista clínico de trabalho. Por outro lado, a gente está crescendo bastante, né? Como vocês bem colocaram, estamos muito vistos de diferentes formas. Mas aí vem uma outra balança também, né? Como é que a gente faria para, além desse outro aspecto, que a gente saísse, permeasse um pouquinho entre o que é essa coisa ali do estudo, dos aprofundamentos necessários, para o outro lado da moeda também, que é uma coisa que eu particularmente vejo assim muito necessária é como é que a gente faz, enquanto ABP, para que mais e mais e mais a população possa entender e conhecer a psicomotricidade e a sua importância, e como é que a gente faz para que mais e mais e mais os próprios profissionais do corpo clínico em geral, que seriam esses profissionais que estariam colocando a evidência também da psicomotricidade, por considerar ali a importância dela, seja nos encaminhamentos e tudo mais, entender que isso deveria acontecer do ponto de vista de tratamento e de trabalho, o psicomotricista com aquela criança, o psicomotricista com aquele adulto, né? Aqui eu estou falando por conta de diferentes situações que muitas vezes a gente vê, que não é necessariamente o psicomotricista que está atuando, mas que às vezes atua como sendo, né, uma condição assim que fica meio ambígua. E como é que a gente faz isso, né? Porque não é pouco comum a gente receber sugestões, indicações ou relatórios, isso não está tão realmente descrito. Ah, é o psicomotricista que vai estar aqui, né, do ponto de vista de acompanhamento. Então, eu fico sempre com essa interrogação, porque eu acho que a gente tem os dois lados da balança. O lado da balança do que é esse profissional que precisa cada vez mais se especializar e tal, e o outro lado, que é do reconhecimento maior da população e do restante do corpo clínico para esse lugar, né? Como é que nós... Também não tenho resposta, gente. Eu só estou aqui jogando, colocando em pauta, né, na mesa, porque eu acho que são coisas para a gente refletir também, né, enquanto ABP. Eu diria que assim, a gente tem que começar exatamente pela inserção da psicomotricidade, primeiro por uma divulgação, socialização maior mesmo do que é a psicomotricidade, isso aqui é um momento, né? hum, É, e a outra é a inserção na atenção primária à saúde mesmo, né? A gente conseguir ter essa seria entrada. um Que a ganho BP está maravilhoso. lutando, né?
Mas Uhum. eu me lembro que na época que o Gustavo estava estava na gestão do Gustavo, foi na segunda, né, Gustavo, que a gente foi até a Brasília para um encontro exatamente com um desses órgãos, né, lá de Brasília, de atenção à saúde primária. E a gente teve até uma reunião bem interessante, né, Gustavo? Mas dali, que também depois, logo depois, é, entrou a questão da Veio a pandemia. pandemia e a coisa ficou A mais pandemia dispersa. arrebentou, ficou dispersa. É. E nós temos Cara, até eu acho que a gente ido a tem que criar Brasília. um mapa, né? Tem que criar um mapa e sentar à mesa para, né, desde a questão política, a questão de regulamentar, de jurídica, desde a questão. Eu adoraria que uma mãe de uma comunidade chegasse, poxa, meu filho hoje voltou tão bem, ele voltou da sessão de psicomotricidade, cara. Eu acho que a É. gente é isso. Esses Uhum. nossos encontros aqui são importantes, são, mas eles são, diria, técnicos. Eu Uhum. acho que a gente precisa de mais encontro prático, que é isso, a camada da população, né, que não tem acesso, precisa ter acesso. É o que eu acho. Sim, verdade. Simples assim. Né? Aí, pô, foi, caramba, né? Ele estava cheio de estereotipia, agora ele está sorrindo, sabe? Então, é a Olha só, socialização. É a eu socialização, atendi, mas eu tô velho já, né? Eu já tô mais, não mais para lá do que para cá, é exagero, mas tudo bem. Mas assim, tô mais para menos do que para mais, né? Enfim, eu tenho evitado atender criança. Aí um rapaz me procurou, não, atende meu filho, e tal. Aí eu, beleza, atendi. Hoje até eu falei que vou fazer uma avaliação contra ele. Aí ele no sábado perguntou pro pai assim, pai, hoje tem psicomotricidade? Não. É. Aí eu me derreto todo, né? Assim que a gente fala. Tipo, pô, imagina 20 pessoas, né? Eu não tô aqui tirando louro para mim, pelo amor de Deus, não é isso. Porque eu acho que isso é o diálogo tônico, viu, Maria Luísa? Sim, sim. O diálogo tônico, ressonância afetiva, capacidade de afetar e ser afetado, que eu sintetizei o Uhum. diálogo tônico, que foi um elemento que marcou uma diferença da gente quando a gente conquistou o CBO, foram dois Uhum. elementos, o diálogo tônico e a imagem do corpo. Eu mudei o Sim. nome de imagem do corpo, não sei se vocês perceberam, eu chamei de imagem sensório-motora, porque Uhum. eu penso o corpo como um sistema sensório-motor, mas isso é outra história, é o meu é o meu Seu afã. viés. É Sim. a minha pesquisa, né? Que é Sua Bergson, articulação, né? Claro. que trabalha com esse sistema e pensa o corpo como intensivo, né? Então ele não está Uhum. preso na representação, embora reconheça a representação, mas ele está na dinâmica que acontece dentro de uma cena psicomotora com crianças, que é a expressividade, a liberdade, não se preocupando com o que ela é ou deixa de ser, e sim querendo se mover e se expressar, ponto. Sim. E isso é particular, é muito singular da nossa prática, eu É, acredito. isso é uma especificidade da E eu acho que psicomotricidade, é. né? E assim, eu acho que o importante também é um momento que a gente vive, em que outras áreas, outros campos profissionais estão querendo engolir a psicomotricidade para eles, né? Mas sempre Então, vão assim, tentar. a psicomotricidade, quem faz psicomotricidade é psicomotricista. Não é o fisioterapeuta psicomotricista, não é o TO psicomotricista, não, Ó, é o educador físico eu tenho um psicomotricista, pressuposto. é o isso, pedagogo isso que eu psicomotricista, né? falei, por Porque, isso que eu só para falei da completar, Ah, miscelânea. essas pessoas, elas também estão sofrendo uma discriminação, né? Porque hoje existe uma briga política que só pode fazer psicomotricidade, isso no campo dos convênios. E como seria isso no SUS, não é? é Que só pode diferente. No fazer convênio ele tá é psicomotricidade. outra coisa. É Pois é, outra mas história. assim, No mas você convênio é uma percebe coisa, que SUS é isso. outra coisa. Não, com certeza, Gustavo, mas você Você sabe percebe que tu vai quantos criando marcas postos? também.
né? Não, Isso eu também sei, vai criando marcas, isso também SUS é vai população, criando. plano de Eu saúde é sei, convênio. Está não, eu atravessado no sei, coração pelo capital. eu O SUS sei. não. O SUS não. Você sabia que quem criou o SUS foi o Sérgio Arouca? Você sabia? Hum, E ele, quando pensou o SUS, ele pensou em soberania nacional, né? Soberania sanitária, que ele era sanitarista. Ele falou que o maior convidado, tem até isso escrito aqui, para essa popularização da saúde em nossa conferência é o povo brasileiro. Foram 50 mil pessoas nessa conferência. 1989. 86, perdão. Foi quando criou. Eu acho que é, posso estar errado na data. Mas entendeu? Então o SUS é uma coisa. Eu não sou nenhum não, entendedor, mas o eu não convênio é estou diferente. querendo fazer essa diferença, não. O que eu estou marcando é que o psicomotricista, ele, esse é um espaço que eu concordo com você, a gente tem que estar no SUS mesmo, mas o Não, e também no psicomotricista, convênio, mas seja ele como? que outro graduação ele fez anterior, não interessa, né? Se ele fez a formação dele enquanto psicomotricista, se ele segue uma formação continuada, se ele faz, né? Ele continua os seus estudos pelo corpo, é o corpo que lhe interessa. Não interessa se a graduação dele foi fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, Isso. pedagogia, fonoaudiologia, sei lá mais o que, um monte de outro, comunicação, sei lá, né? Eu sou Não da interessa, comunicação. né? Não interessa. Por quê? Porque o objeto de estudo da psicomotricidade, ele É é o um. corpo. Ele é um. Se você tem um recorte pela filosofia, pelo Deleuze, pelo Guattari, né, é o seu recorte. Se o outro tem pela neurociências, é o outro recorte. Se o outro tem pela psicanálise, é outro recorte. Mas o corpo é só um, né? O corpo do Uhum. sujeito, o sujeito é um, né? E eu acho que o mais importante de tudo isso é a especificidade do campo psicomotor, que eu acho que você trouxe, Gustavo, um ponto muito importante, que é essa coisa quando você fala do epistemólogo da relação, O né? corpo em Eu, relação. o corpo em relação, né? O Dessa psicomotor relação, é epistemólogo do corpo que está sempre em relação desde que ele sempre em nasce até onde relação, ele que é aquilo morre. que me afeta, Ah, é. né? Que são as minhas ressonâncias. Então, Ah. eu acho que é uma Como especificidade cuidar da do corpo do psicomotricidade. envelhecimento? Eu não fiz É, à toa, né? É da é, velhice, uma soberana liberdade. Talvez é é isso só. aí. Mas enfim, né? Eu acho que tá bom, né? É, tá bom. Mas é uma discussão boa, né, gente? Eu Fala queria aí. agradecer aí o convite. Tão E boa. assim, eu acho que mais gente, mais de acesso presencial, talvez, né? Tô meio que. Hein, Rita? Vamos para Bahia. Vamos para Bahia. Bora, I venha para want to Bahia. go back to Vamos Bahia. fazer um itinerante. Vamos fazer uma imersão psicomotora aqui na I Bahia. want to go back to Bahia. You want to go back? You want to come back? Você já veio na Também. Bahia, Não, Gustavo? nunca fui. Falei isso no início, você Ah, não então estava vai. aqui. Tem que vir na Não Bahia. conhece. Eu disse a ele que ele está super, hiper convidado. Ah, pois é. Ele já veio, pode Mas acho que o voltar. legal também, né, é a gente estudar, né? Eu acho que isso é importantíssimo, É, né? A gente muito. e respeito. Como eu falei nesse que eu chamei da genealogia e do ethos, né? A gente tem que Uhum, integrar a diferença, né? A diferença é um outro objeto também que eu estudo muito a diferença. Trabalhei muitos anos com a psicose, ainda trabalho, né, mas com menos intensidade. É a residência terapêutica, onde isso foi uma escola em termos de corpo, uhum. a loucura, né, propriamente dita. Quase É. cheguei lá, mas como o Deleuze fala que a nossa beleza está no nosso grão de loucura, que é a nossa singularidade, então tá tudo certo. Hum. É isso, gente. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? A participação especialíssima aí de Suzana, está aqui presente com a gente. Querida. Suzana! Ela está Você, quietinha. Suzana, que fez parte Quero desse dar um beijo em percurso. dois queridos amigos palestrantes e vários outros baianos
que são do meu coração e que eu muitos anos fui à Bahia para trocar ideias em vários cursos. Ó, beijão grande, grande. Igualmente, Beijo, Suzana. Prazer Su. te ver. Você, né, Suzana, que fez Saudade. parte desse percurso aí também, né, esse percurso da Dos psicomotricidade. primórdios lá Com de Você certeza. está na 72, história, né, 74, Suzana? Você É, participou desse primeiro momento onde a sociedade foi, onde se fundou, né, a sociedade, não foi? isso, Ponte de isso. Foi o Saquarema. primeiro encontro em Patrimônio, né, Araruama, Suzana? Araruama, onde eu nós sei. fizemos o primeiro estatuto da Sociedade de Terapia Psicomotora, que Olha aí. depois se tornou agora a BP, né? Mas foi o Hum, primeiro encontro em Araruama. Teve a fundação no Rio e o primeiro encontro que reuniu várias pessoas do Brasil, né? E de Minas estava eu como representante. É isso é, aí. isso Obrigado, aí. gente. Obrigado, Suzana, pela presença, hein? É uma honra. Uhum. É isso aí, gente. Estamos chegando Marcelo aqui ao também está final. aqui, não tá? Marcelo tá lá Marcelo. pequenininho, tá aí também, ó. Eu não vejo, só vejo eu e mais um, que eu tô no celular, né? Então, Ah, Ah, é. é. Não, mas Marcelo está aqui, sim. Marcelo. Você está com Marcelo é a E voz. parceiro, aí, é o meu, Marcelo? foi quem me Tá aguentou aí fechado, tá pelo fechado. esse tempo todo. Deve estar tentando Fechou a ativar a tela, voz. É, mas ele está abre seu tentando ativar a microfone. voz. É isso, galera. Ele está tentando ativar a voz. É, não foi não, Marcelo. Tá difícil, né? A tecnologia não está a seu A favor. seu favor. Galera, eu vou lá. Tá bom, Gustavo? Muito Obrigado, Malu. obrigada Obrigado, Érica. pela Obrigado, sua Rita. contribuição. Foi um É, prazer, tá? obrigado. O prazer Nós, foi enorme. Rita, um beijo grande pra você, tá? Está me obrigada, Até a devendo. Gustavo. Me devendo o próxima. Beijo. café presencial. Com certeza. Vamos fazer sim. Tchau, Um tchau. beijo, Malu. Obrigada, Érica. Obrigada, Obrigada. É, até Rita. a próxima. Obrigada. Obrigado, gente, pela Beijo. audição aí. Beijo a Obrigada todos. a vocês, meu Até. beijo. E para o pessoal que está ficando Ah, aqui um Marcelo pouquinho ainda. conseguiu. Deixa eu Agora que Marcelo abrir aqui. conseguiu falar. Beijo. Beijo a Fala, todos. Ah, Marcelo. conseguiu. Bom te Epa, ver aí, tá? bom te ver, cara. Parabéns aí. Tá, obrigado, meu. Até Beijo, breve. beijo. Breve, até breve. Para finalizar aqui o nosso encontro, né? Vou deixar aqui um aviso, né? Que o capítulo Bahia está promovendo, né? No dia 10, 11 e 12 de abril, né? O segundo encontro dos sócios, né, do Capítulo Bahia. É um evento para os sócios, tá? Acredito, aqui eu estou vendo vários, né? Então venham participar desse evento, né? É um evento em que a gente vai estar presencial, né? Um evento que vai ter momentos teóricos, vai ter momentos de imersão psicomotora, momentos de vivência. Com qual finalidade, né? A finalidade da gente se aproximar, não é? Da gente se conhecer, da gente realmente estar corpo a corpo, corpo presente. Então, estão todos convidados. É um evento fechado, né? Para os sócios mesmo, que a finalidade é a gente estar mais próximo enquanto sócio, mas aí venham participar, tá bom? E Rita, obrigada pela sua Obrigada a vocês, tá? Obrigada generosidade de estar aqui, obrigada a todos, por um aqui. beijo, Suzana, Gente Marcelo, grata. nos vemos. Beijo Beijo, grande. Beijo a todos, tá? Fiquem com Deus. tchau.